O MST, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, reclamou da política agrária no terceiro mandato do presidente Lula. Em entrevista à Folha, Rodrigues disse que a política econômica adotada pelo Ministério da Fazenda, atualmente comandado por Dário Durigan, e a agenda de ajuste fiscal fizeram com que a reforma agrária ficasse completamente na periferia dos programas do governo. Ué, ele tinha que elogiar o Bolsonaro, então, porque ele foi o presidente que mais fez reforma agrária na história desse país. O MST, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, reclamou da política agrária no terceiro mandato do presidente Lula. Em entrevista à Folha, Rodrigues disse que a política econômica adotada pelo Ministério da Fazenda, atualmente comandado por Dário Durigan, e a agenda de ajuste fiscal fizeram com que a reforma agrária ficasse completamente na periferia dos programas do governo. Ué, ele tinha que elogiar o Bolsonaro, então, porque ele foi o presidente que mais fez reforma agrária na história desse país. Ah, ô gordinho simpático. Olha, é parecido com você até. Você fica com a barbinha branca, Wellington? Dá uma paradinha, ó. Com um bonezinho vermelho. Falaram que eu sou parecido com um tal vermelho. Falaram que eu sou parecido com um tal de Thier aí, pagodeiro. 3 pessoas já Tieta? Thier, pagodeiro. Tieta. Aspas para o Rodrigues. Eu corro o risco de dizer que foi o pior dos 3 mandatos do presidente Lula e foi muito mais aquém das expectativas da esquerda, do PT e do próprio MST. Nós precisamos, nesse ritmo, pelo menos mais 15 anos de governo Lula. Puta que... Ô, louco. Para uma sentar ameaça, todo mundo. Não podemos aceitar, fecho aspas. Apesar da reclamação, o líder do MST afirmou que fará parte da campanha petista em 2026. O militante também disse esperar ver Lula se comprometendo em um eventual 4º mandato a fazer a reforma agrária no canetaço, parafraseando uma fala do próprio Lula, dita em 94, quando era candidato à presidência. Aspas, o governo não precisa de decisão do Congresso Nacional nem do Judiciário. Fazer reforma agrária no Brasil é orçamento e o INCRA. Não tem desculpa para o Lula não assentar todas as famílias acampadas. Tá aí, hein? Desde 94 Lula fala isso e este idiota ainda acredita. Vai ser imbecil assim na ponga que ele pariu, hein, Eduardo? Pavinato, vale lembrar aqui que você acreditava nisso. Pior que eu acreditava, eu escrevi música pela reforma agrária, Mentira, verdade. dá uma palhinha. Não tenho coragem. Dá uma palhinha. Não, era rock. Não, era rock. Era rock? Era, influência do Rage Against. Ficando pior. Do Rage Against the Machine. Não, é um... Rage Against the Machine? Uau! Eu tenho vergonha. Como é que fala isso, Rage Against the Machine? Rage Against the Machine é uma vergonha. Mas faz parte da estrada aqui. Eles são comuns, os Rage Against the Machine? Muito. Musicalmente eu ainda acho eles bons, mas a letra... Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, é isso. Bom, a gente tem no Brasil a lei da reforma agrária, que é a lei 8.629/93. Por quê? Eu lembro disso quando eu estudei para fazer essa letra. Tá? E, curiosamente, eu era de esquerda na época. E só que no parágrafo 8º do artigo 2 dessa lei, ele expressamente proíbe, e inclusive aponta expressamente, que está excluso do rol daqueles que participarão da reforma agrária quem praticar, independente direto ou indiretamente, auxiliar entidade que for, ou grupo, pessoa que pratique invasão de propriedade. Né? Então é curioso que na letra da lei de 93, um movimento social, no caso o movimento, né? Não posso colocar como movimento isso, porque é um movimento que invade propriedade... É um movimento, né? Se ficasse parado não invadia. Assim. Mas um movimento de sem terra... Do ponto A ao ponto B, no mínimo, é um movimento. É um movimento. Mas um movimento social não pode nem ser caracterizado por ter como uma tradição, vamos colocar assim, não pode nem classificar como tradição, mas pelo seu histórico de invasão de propriedade. É um completo absurdo e agora eles cobram o atual governo, né, o Lula, mas a gente sabe como é que é bem essa forma de crítica à esquerda, que levanta sempre, né, é uma forma cômica até. Não, eu sou de esquerda, eu estou fazendo crítica ao governo à esquerda.
A gente sabe muito bem que na hora que for as eleições, eles apoiarão, como fizeram no regime, seja com o Hugo Chávez lá, o Stedley lá junto com o Hugo Chávez, o Stedley junto com o Nicolás Maduro, eles apoiarão a esquerda dessa forma bem. Seja ela, que eles... Outro dia teve um sujeito que falou que o Lula era de direita. Então é uma babaquice. A gente sabe muito bem que é incoerência constante, mas tem método justamente pela dominação e, de certa forma, a destruição de todo o país. Olha, é o que eu sempre falo. Não seja nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Prefira dentro. Sempre. Tá? Você não corre risco de passar vontade. Agora, o que você está achando do MSTF, Wellington? Pavi, quando eu era jovem, né, e estava na escola e eu escrevia sobre... Porque teve um tema de reforma agrária na redação, né? Veja só, no ensino médio. E eu me reportei sobre a existência de movimentos. Isso é uma descrição, na verdade, não uma apologia, né? O professor veio tentar me recrutar. Ele falou, você conhece o MST? Eu vi na sua redação. Eu falei, não, professor, eu conheço que eu vejo na TV e tal, mas... Vi a Luana Berdinazzi e tal. Não. Eu conheci pela Patrícia Pilar, na novela do Rei do Gado. Me lembro. Foi naquele mesmo período que um professor de história nos levou, excursão escolar, em um assentamento do MST. Olha aí, ó. A primeira vez que eu tive no assentamento do MST foi um professor de história que levou a escola em excursão e todo mundo concordou. Pública ou particular? Particular. Ninguém tá salvo. Ninguém tá salvo. Ninguém tá particular, pública. Mas era a Patrícia Pilar que fazia a Luana Berdinazzi. Olha só. Você não assistiu 94 novela? Não, eu sou de 91, né? Eu tinha o quê? 3 aninhos, 94. Você rodou sem óleo, é verdade. Eu tô igual seu amigo eleitoralista, mas não tem a conta bancária que ele tem. Da Xuxa você deu pra ser baixinho da Xuxa. E eu falando besteira aqui. Você veja que coisa, né? E que mais? Não, continua. Não, mas voltando 94, era o Antônio Fagundes que fazia o Rei do Gado, que hoje seria um Joesley. E só que a Tiziana, como é a mulher dele, Tiziana Ribeiro? Não, como é que é o nome da... Michelle Pfeiffer? Da mulher do Joesley. Acho que é Tiziane Ribeiro. Que era da Band, né? Ela é jornalista. Tiziana Vilas Boas. Tiziana Vilas Boas. Era a Patrícia, ela não era jornalista na novela, que é da vida real. A Patrícia Pilar era sem terra. Né? Aí ela se apaixonava pelo Antônio Fagundes, que era o Rei do Gado, e os dois eles tinham um romance tórrido e caliente. Esse é o resumo da novela. Da novela que participou o Sérgio Reis, Almir Sater e o meu querido amigo Oscar Magrini, que fazia um gigolô. Fazia o Ralph. Era o personagem. O personagem do meu querido amigo Oscar Magrini era o Ralph, que era o gigolô, e a música tema dele era a música do meu outro amigo Zezé de Camargo. Olha aí. Tira esta paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Aí, tá vendo? Momento cultura, você não acha em qualquer lugar uma coisa dessa. Tempo perdido, amor bandido, que ele te deu. Mas sempre foi um movimento criminoso, né, MST? E quando eu buscar mais, você vem me procurar! Eu adoro essa música, é boa. É curioso porque o Eduardo trouxe essa questão da própria lei tentar não criar, né, um estímulo à invasão de terras, e por isso tem essa disposição, mas é curioso que para o MST a invasão é legítima. Então eles compreendem que essa invasão não está abarcada pela vedação legal, porque a nossa apropriação aqui dessa terra é porque a terra é improdutiva. Então, olha só, eles interpretam a norma para eles mesmos aplicarem na prática da forma que eles querem, e é por isso que tem salvo-conduto da justiça. Olha só que loucura. Olha só que loucura. É um movimento criminoso. Agora, em São Bernardo, eu vi movimentos de moradia irem criticar pessoas do PT na Câmara Municipal de São Bernardo. Ainda esse ano, no comecinho do ano. Pessoas descontentes, porque o pessoal lá não entregou a papelada e os apartamentos não estavam em nome deles, etc e tal. Então, esse núcleo, né, de militância tá perdendo, está muito emburrecida com a gestão Lula. Tá? Então, para mim não é surpresa a referência do MST fazer esse tipo de declaração. Mas é o que o Eduardo falou, no final das contas eles vão lá apertar o 13
né? E ele deveria entender o porquê que o Lula não resolve o problema da reforma agrária. Porque se ele resolver o problema, as pessoas vão parar de viver da esperança, né? Por isso que eu acho que até o nome da legenda deles, da Federação deles Brasil, dá esperança, porque é só de esperança, não de concretude que esse governo vive. E a novela do Rei do Gado tinha o Fábio Assunção. Fábio Assunção, lembra, Alemão? Fábio Assunção, ele era filho do Rei do Gado. O Fábio Assunção, ele era bonito e ainda tinha cartilagem naquela época. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.